Meu nome é Hector Roman, né? Eu sou professor de Educação Física e também formado em Teologia, e passei pela Missão Abrace no ano de 2023. Fiquei lá em tratamento durante o período de 1 ano e 2 meses, né? E já faz mais de 2 anos que eu voltei às minhas atividades normais, né? E no convívio novamente, né, com a minha família, a qual, né, havia sido quebrada mediante o uso abusivo de substância, né? Então, assim, tem dado certo para mim, como para outras pessoas também, né? E é isso. E eu sou muito grato, né, de ter conhecido esse espaço que me ajudou muito a fazer com que eu retomasse de novo o controle sobre a minha vida, né, e as minhas atividades. É isso. Meu nome é Diego Vicente. Eu estou na Missão Abrace há 2 meses e 1 semana. Cheguei lá totalmente destruído, né? Assim, vinda em situação de rua. E nesse tempo eu tenho notado uma mudança muito rápida na minha vida. Estou conseguindo me reintegrar à sociedade, né? Cuidando de saúde, questões documentais. Também me aposentei agora nesse último ano e estou fazendo de tudo para restabelecer minha saúde e voltar a trabalhar. Meu nome é Bruno, eu tenho 38 anos, eu não sou da Paraíba, sou de Camaragibe, uma cidade lá de Pernambuco, região metropolitana do Recife. Eu vim para cá no dia 27 de dezembro, aí janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 6 meses e alguns dias que eu estou aqui na Paraíba, na missão. Antes de buscar a missão, você buscou outras formas de tratamento? Eu falo a gente porque são outras pessoas, né, que também passaram pelas mesmas coisas, pela mesma situação que eu, mas a gente entende, né, que a gente muitas vezes caminha num auto-engano, achando que a gente não precisa de ajuda de ninguém, que a hora que a gente, né, decidir sair, a gente sai, mas não funciona bem assim, né? Então, pessoas precisam de pessoas, e eu precisei de uma rede de apoio, né, de pessoas, para que realmente eu conseguisse sair dessa situação do uso, né, enfim, e voltar às minhas atividades. É isso. Foi fácil achar tratamento aqui em João Pessoa? Eu, na verdade, nem sabia que tinha esse lugar, né? Quem me indicou foi um amigo meu que é médico, e ele me conheceu bem, né, antes de ter passado por essa situação, e aí ele praticamente que foi lá e conheceu esse lugar, né, e me ofereceu, né, uma oportunidade para ir lá e de novo passar esse tempo que eu passei para realmente me recuperar, né? Então eu fiquei conhecendo esse lugar através dele. E ao encontrar assim, a Missão Abrace, você teve muita dificuldade, você buscou também outras formas de acolhimento, de tratamento, e quais foram as dificuldades que você encontrou nesse processo? Olha, eu já busquei outras formas de tratamento, já tive internado mesmo, que é a palavra certa, em clínicas médicas, psiquiátricas de saúde mental, e passei por um tratamento ano passado, onde foi enfatizado muito questão de dependência emocional, só que dessa vez eu sou uma pessoa que tem o meu contato com Deus através de leitura bíblica. Eu estava querendo passar por um processo diferente, um processo mais espiritual, por isso que eu procurei a Missão Abrace em vez de procurar uma clínica médica. Não foi tão difícil para mim, porque eu conheci o pastor Júnior Meirelles, porque eu já tinha sido acolhido aqui há uns 5, 6 anos atrás. Então o que eu fiz? Das ruas, vim aqui, bati na porta, igual fala o versículo, né? Bate e a porta será aberta. Ele me recebeu, me levou lá para Santa Rita e lá estou até hoje. E na sua visão, quais são assim, as principais dificuldades que o dependente ele encontra para achar o tratamento? O dependente, ele às vezes ele se encontra na situação, eu quero mudar de vida. Que situação ele encontra? Na verdade, quando ele percebe que mesmo fazendo uso, ele não
consegue perceber que não está perdendo nada. Enquanto ele tem algo para gastar, enquanto ele tem, né, alguma coisa favorável para uso, e muitas vezes ele não se permite o tratamento. Muitas vezes é necessário chegar, como a gente diz, no fundo do poço, para a pessoa realmente se render e entender que precisa de ajuda. Muitas vezes o que atrapalha o tratamento de uma pessoa é justamente a relação de codependência da família, que muitas vezes fica na mão do usuário, com medo de que aconteça uma coisa pior na vida dele, que ele vá para a prisão, que ele morra, né? Então muitas vezes o que dificulta é isso. E quando acaba essas possibilidades, que ele se encontra numa situação de que realmente não tem mais para onde ele correr, aí ele se rende, e aí é o que a gente chama de de aceitação, né? De ele perceber que realmente ele precisa de ajuda. E qual é a diferença de clínica, de centro de tratamento, e em qual nomenclatura a Missão Abraço pode se enquadrar? Missão Batista Abraço é uma entidade de assistência social que acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade. É uma associação de assistência social ligada ao sistema do governo de assistência social. Fora esse tipo de instituição, existem comunidades terapêuticas e clínicas. Clínicas de saúde mental. Clínicas de saúde mental precisam ter profissionais de saúde, médicos, psiquiatras, enfermeiros, e são as únicas onde se permite internação involuntária, ou seja, o cara está perturbando demais a família, a esposa pode chegar lá, deixar involuntariamente, e a pessoa ficar presa lá, só sai com ou de alta médica ou com assinatura da família. Existem as comunidades terapêuticas que são especializadas mesmo no tratamento, porém não tem médicos, são terapeutas, tal. E a diferença é que nas comunidades terapêuticas o tratamento é 100% voluntário. Nós somos um terceiro tipo de instituição, né? Que somos uma associação de assistência social onde acolhemos não só dependentes químicos e também não oferecemos tratamento. A gente pode dizer que oferece tratamento, que transforma, simplesmente oferecemos oficinas. A gente dá um espaço para a pessoa. A mudança, o tratamento é individual, como quem fala. Eu posso passar 1 ano lá e não mudar nada, não mudar meu caráter. Então lá a gente dá o espaço, acolhe, dá os ensinamentos e a pessoa, os princípios, né? Busca sua própria ajuda, né? Sua própria mudança, aliás. Hector, eu queria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre o dependente. Quais são os lugares, falando assim, a partir da sua perspectiva, que você procurou ajuda, se esses lugares eles foram eficientes, se teve alguma dessas instituições que fazia parte do poder público, ou se era privado. Eu queria que você pudesse contar essa parte da história pra gente. Pronto, então nos momentos de crise, né, que eu estive, eu cheguei a frequentar algumas vezes o PASME, que é o Pronto Atendimento de Saúde Mental, em Mangabeira, e que ali me ofereceu uma ajuda medicamentosa, né? Tive a consulta com psiquiatra, ali foi passado algum medicamento, mas a gente percebe que a ajuda ela tem que ser multidisciplinar, né? Então são, na verdade, muitas áreas devem estar ligadas, né, dos diversos setores para ajudar o dependente a mudar aquele quadro. E na minha experiência eu precisava não apenas de uma medicação, mas também sair do ambiente onde eu estava, né? Porque o dependente ele já está acostumado com aquela rotina no seu bairro, as pessoas, os gatilhos. Então assim, eu precisei de realmente por um momento me afastar de onde eu morava para realmente estar em outro lugar, não é? Buscando novamente mudar a minha rotina, né? Tá em total abstinência, sabendo que ali eu não poderia usar drogas, né? Então assim, foi quando eu conheci a Missão Abrace. Mas também eu sei que existem outros lugares, mas são muito caros, né? São particulares e nem todas as pessoas, né, têm a condição de arcar ali com as mensalidades
que foi o meu caso também. E a grande maioria chega ali muitas vezes com dívidas de drogas, né? Então assim, é isso. É muito difícil encontrar realmente tratamento para quem, o que eu vejo, né? Quem deseja. Mas querendo de verdade mesmo, ele pode, assim como eu, né, ter essa oportunidade e buscar ajuda. Você falou então que você foi professor do Vaqueirinho, que foi um caso muito relevante que aconteceu na Bica, né, aqui na Paraíba. E o que a gente gostaria de saber de você, como foi sua relação com o Vaqueirinho, quais foram os problemas que ele passava, a sua visão sobre o Vaqueirinho. Certo. Então, eu fui professor do Jefferson, né, que é o nome dele, né, fui professor de educação física dentro da socioeducação, e a gente percebeu que o Jefferson ele precisava de um acompanhamento psiquiátrico. Isso não era novidade, porque depois a gente percebeu que o Jefferson ele já vinha apresentando a necessidade de receber esse apoio e nunca realmente foi ouvido, nunca foi dada essa oportunidade, né? E a gente chegou a esse fato assim trágico, né? Triste, que terminou na morte do mesmo, né? De Vaqueirinho ali no Parque Arruda, no Jardim Botânico, né? Na Bica. Então a gente vê que, se tratando de saúde mental, né? O Vaqueirinho é uma prova viva de que a gente precisa, né? De espaços para que realmente acolham pessoas, né? Não somente como a gente vem falando na área de dependência química, mas de um problema na saúde mental como de um todo, né? Então assim, foi feita algumas perguntas a respeito de outros meios de se conseguir ajuda e a gente percebe a dificuldade, né? As portas fechadas e como ainda a gente se pensa, né, e vê, existem outros vaqueirinhos aí, né? Que a gente espera que não aconteça o que aconteceu com ele, né? Então a gente vê a necessidade de mais lugares, mais espaços, né? Que sejam criados, abertos, para que realmente não aconteça isso, o que aconteceu. O que é que te motivou então a buscar ajuda? O que me motivou a buscar ajuda foi justamente, primeiro, né, a relação familiar, né, que a gente, diante do uso abusivo, a gente não faz mal apenas para nós mesmos, mas para quem nos ama, né? Então, em perceber o sofrimento daquelas pessoas que nos amam de verdade, né? Isso foi um gatilho, um apoio, uma ponte, né, para que eu realmente decidisse de novo a voltar a minha vida, né, como era normal, né? Então isso foi um dos maiores motivos que me ajudou a isso. Como a restauração da fé e da espiritualidade elas se conectam com o resgate da dignidade? Cara, vamos lá. Lá na missão, na primeira fase, você tem, todos os dias você tem a palavra, o ensinamento da palavra. Tem um devocional, começa pela manhã, né? Você tem uma hora no silêncio entre você e Deus. Eu usava essa minha hora para ler um texto bíblico, ler capítulo por capítulo. Depois tinha um devocional onde um monitor ia lá, pregava sobre... Até ele já deu um devocional lá. Peguei um dele, ele pega um capítulo lá e explica da palavra. E para mim isso foi de suma importância, que é onde eu aprendi mais sobre Deus, me fez chegar mais a Ele todos os dias. Tem o ensinamento do provérbio que é muito importante. E eu me apeguei muito à palavra, ele me deu força para pôr em prática, que é fundamental pôr em prática. E hoje, graças a Deus, ele me colocou aqui, velho, na segunda fase, como se pode ver, eu vim de um exame admissional, consegui até um trabalho, carteira assinada. Graças primeiramente a Deus e à Missão Batista Abraço. Você mencionou agora a segunda fase. Explica um pouquinho pra gente como é que funciona a primeira fase, o que é a segunda fase, o que é a primeira fase, qual é a diferença das duas? Assim, a primeira fase você passa por lá, lógico, né? A primeira fase é mais para desintoxicação. Aí você lá, eu acho que durante uns 6, 7 meses, 8 meses, dependendo do seu comportamento,
você querer mesmo se tratar, tá entendendo? Querer uma mudança, continuar, aí eles te mandam para cá, já avisando um trabalho. A missão mesmo se encarrega de, através dos colaboradores, de te arrumar um trabalho, tá entendendo? E foi o que aconteceu comigo. Graças a Deus eu estou trabalhando. Vim agora do exame adicional e Deus permitir, já tá dando certo e que continue dando certo. Muito bom a segunda fase também. E como é esse acolhimento assim da Missão Abrace com vocês? Como é esse dia a dia, tanto aqui quanto lá em Santa Rita, na primeira fase? Na verdade, eu ainda estou lá, né? Estou em processo de vir para aqui. O acolhimento, eu fui muito bem acolhido, por quê? As pessoas que estão lá são pessoas que passaram pela mesma situação, então quando vê alguém chegando, recebe bem, porque quer que aconteça com a gente, com as pessoas que estão chegando, o que estão acontecendo com elas. Então, quando alguém quer sair lá, todo mundo, não sai, porque sabe que geralmente essas pessoas que querem sair logo, que quer sair para usar droga, né? Então, eu fui muito bem acolhido lá. Questão de rotina, você quer saber? A própria rotina é uma coisa que ela é feita pensando na nossa mudança, né? A gente trabalha muito com a palavra de Deus e acredita que a mudança ela começa internamente e se reflete em comportamento e ações, porque a pessoa na rua ela é acostumada a passar madrugada acordada, dias e dias e dias acordado, um dia dormindo. Então, uma pessoa responsável ela tem hora para acordar, tem hora para trabalhar e tem hora para dormir. Então, a rotina é feita para ensinar, devolver pelo menos a responsabilidade básica. Você tem hora para acordar, hora para arrumar a cama, hora para fazer uma atividade. É muito bom. Chega um tempo em que a gente se acostuma e o surpreendente é que a gente escuta histórias de pessoas que quando voltam para casa falam, eita, como ele mudou, tá acordando, arrumando a casa, e é bacana isso. É necessário, não vejo isso como um fardo, eu vejo isso como uma coisa necessária mesmo para transformar, porque eu, por exemplo, e muitas pessoas, tanto tempo fazendo a coisa errada, acaba se acostumando com o errado, né? Com o disfuncional. Então, no ponto de vista como colaborador, como você se posiciona para auxiliar essas pessoas que estão numa posição de vulnerabilidade social? Esse trabalho, né, de ajuda, ele existe de várias formas, né? Tendo em vista que o programa que é apresentado lá, ele começa às 6 da manhã e termina por volta de 8 horas da noite. Então, dentro desse programa, existem atividades físicas, laborais e também as espirituais, né? Pessoas que são evangélicas também vão para palestrar, né? Oferecer também devocionais, cultos. Então, assim, um colaborador, dependendo da área que ele for, ele pode contribuir, né? Como eu estou falando, através da forma financeiramente também, que lá todo mês é apresentado uma lista de necessidades urgentes, né? E é colocada à disposição aí no site. Então, quem quiser participar dessa forma também pode contribuir dessa forma. Eu acho que é bem mais prático, assim, mais fácil, né? Também através de pessoas que são profissionais na área de marcenaria, de cuidado de peixes, né? De horta, enfim, também ofertam um pouco do seu tempo, né? Para ir lá também e ajudar na capacitação desses meninos a desenvolverem, né? Uma profissão, não é? E também pessoas da área a gente precisa também pessoas da área de psicologia também, né? E psicologia, enfermagem, né? Essas pessoas que são da área da saúde, né? E também pode oferecer lá talvez fazer um mutirão, uma oficina, né? No tratamento de saúde, enfim. Então, assim, é bem abrangente, né? Assim, a instituição está de portas abertas para realmente receber você, né? E para a gente andar junto e fortalecer ainda mais esse trabalho que vem dando certo e vem transformando vidas. Bruno, Fabri, o que é que te dá motivação e esperança hoje de você acordar e você falar, eu quero continuar lutando contra o vício? Isso, a palavra de Deus. A palavra de Deus e, como é que eu posso dizer, o esforço do pastor Júnior Meirelles, que é o presidente aqui da casa. Ele se empenha muito em ajudar as pessoas, a coordenação lá, seu Edinaldo, e os colaboradores também. Você é até um, né, colaborador? Eles
ajudam bastante. O rapaz para quem eu trabalho, ele é um dos colaboradores. E eu penso assim, pô, Deus me deu essa chance, né? De mudar de vida. Os colaboradores também ajudam aqui a todos. E isso me incentiva muito a não fraquejar, tá entendendo? A continuar firme. Bruno, o que é que foi que fez você perceber que você era dependente? Cara, eu fumava crack, acho que eu passei 20 anos. E dentre esses 20 anos, agora de outubro para novembro, onde eu queria parar e não conseguia. Eu usava a droga, na sensação da droga, chorava, queria parar e não conseguia. Aí foi onde eu realmente, de verdade, fui buscar ajuda. Há uma pessoa que ele é assistente social, lá da Unicap, Universidade Católica de Pernambuco. Aí ele conhece o pessoal aqui da Missão Batista Braço, conhece o pastor Júnior Meirelles e graças a Deus conseguiram essa vaga para mim. Desde que você conheceu a missão, o que é que mudou da sua vida? Hoje minha vida mudou da água para o vinho. O modo de pensar, o modo de agir, o modo de falar. Principalmente o modo de agir e pensar. Que você não pensa, pensamento só na droga. No caso aqui eu estou na segunda fase, mas quando eu cheguei lá na primeira fase, que eles lá prega muito a palavra de Deus, o tratamento é baseado na palavra. E também tem as terapias, que me ajudaram muito, né? Que é tipo umas regras que a gente, para viver aqui em sociedade, né? Tem as terapias que é como se você estivesse no trabalho, onde você não fazer as coisas sérias, não tá conversando assim, tá de brincadeira na hora do serviço, tem horário de almoço, de janta, café da manhã, tá entendendo? Voltar a viver de maneira normal, vamos dizer assim, né? De maneira regular, horário para as coisas, cumprir a regra. Aí, voltando um pouco mais para essa questão do passado, o alcoolismo ele acaba resultando no alcoolismo, a dependência química, a dependência química de modo geral, ela resulta no rompimento do ser familiar. Com certeza, sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Cara, minha família toda se afastou de mim, velho. Meu pai, minha mãe, infelizmente, faleceu. Ela lutou muito para me tirar dessa droga. É uma coisa que me dói muito. E depois tem pouco mais de um ano. Depois do falecimento dela, foi que eu realmente que não vou me tratar e tal. Minha família toda, só quem ficou do meu lado foi minha avó e minha tia e minha irmã. 3. O resto todos se afastaram. Por conta que, querendo ou não, no meu caso, meu vício era o crack, quando eu não tinha dinheiro para usar, querendo ou não, a gente pega o que está dentro de casa, pega o que é dos outros. Tô sendo bem sincero. Aí isso também vai cansando, né? Vai cansando, eles vão se afastando. Não tem jeito. Meus familiares mesmo diziam, não tem jeito mais não. Ó Deus mostrando aí que, através da Missão Batista Braço, tem jeito. Porque se vocês vissem como eu era lá em Pernambuco, cara, eu, assim, como filho de pobre, eu já tive tudo. Computador, celular, estudava numa escola técnica lá federal, aqui a IFPB, lá a IFPE. E através do crack quando eu perdi tudo. Fiquei tipo um morador de rua mesmo. Ia pra sinal, pedir dinheiro, ia em porta, mentia, pedia alimento na casa dos outros, dizia que era pra comer. E não era pra usar droga. E hoje, graças a Deus, hoje, graças a Deus, é a missão. Hoje meus familiares estão todos se achegando. Ligo pra eles veem a mudança, tanto no visual como no falar, tá entendendo? Muito bom, graças a Deus, Deus usou a Missão Batista Braço para mudar não só a minha, mas a do colega aqui, dele e dentre outros que estão aqui. Realmente é algo, me repito todinho, é uma mudança. Voltando até a dignidade. Andar de cabeça erguida. Aqui lá onde eu moro, só os pessoal vendo mesmo, o cara mudou. É muito bom. Muito bom mesmo. O que é que mudou na sua vida desde que você conheceu a missão? Então, desde que eu conheci a missão, ali não somente me ajudou na minha própria recuperação, como também eu tive um tempo, né,
para refletir melhor sobre a própria vida, né? E eu, assim, não desejaria ter ido para lá, mas uma vez que eu passei por lá, eu sou muito grato assim, né? E eu vejo que hoje foi importante demais, não apenas para me ajudar a sair do uso das drogas, mas como ser humano mesmo a gente evolui, a gente passa a conhecer melhor as capacidades de cada um, né? E vendo ali outras pessoas também em quadros até piores do que o meu, mas que por trás daquelas pessoas existe uma história, existe uma família, né? Então, assim, foi muito bom como pessoa e evoluir como ser humano mesmo, entender melhor a si mesmo e o outro, né? Sem preconceitos, e é isso. Indo nessa linha do preconceito, você já sofreu preconceito por causa da dependência? Sim, muito, né? E a gente até entende que as pessoas, elas associam muito com aquilo que vê na televisão, né? Associam muita marginalidade, né? E a gente sabe que não tem um conhecimento. Por isso que esse trabalho é importante, porque principalmente quem trabalha nesse trabalho são pessoas que viveram essa situação. Então a gente conhece melhor o outro, né? Enquanto que a sociedade, por nunca, a sua grande maioria está vindo ter perdido o controle por uso de substância, né? Vivido uma situação de drogatização, não entende e reproduz só aquilo que é passado na mídia e na cultura. O senhor, justamente como um ex-dependente, como é que o senhor, nessa condição, via que a sociedade olhava para você naquela época? Com medo, né? Com medo, com receio, né? Com os seus pré-julgamentos, né? Como pessoas que não são dignas de confiança, né? Incapazes, né? De talvez exercer um trabalho, uma função, e tudo isso, né? Até hoje você vê reflexos desse preconceito? Hoje, digamos, na posição que eu estou diante do tempo, né, que eu já estou em tratamento, porque o tratamento ele continua para a vida toda, né? Então, assim, não mais como antes. Hoje tanto é que estou participando dessa entrevista aqui sem nenhum medo, né, sem nenhum receio de qualquer pessoa que de alguma forma me olhe com outros olhos ou que julgue e tudo mais. Pelo contrário, eu estou aqui, gosto de estar aqui fazendo esse trabalho com vocês, né? Pelo contrário, eu tenho orgulho, entendeu? E eu me sinto muito bem em falar, né, isso para vocês, para mostrar que é possível, né? Que não somos bichos nem animais, né? Somos pessoas iguais a qualquer um outro, né? E que assim como uma pessoa tem um problema de doença, de visão, né? No estômago, enfim, em outra parte do corpo, isso é um problema também de saúde, né? E que pode ser revertido como qualquer outro, graças a Deus. Outra pergunta que eu queria fazer é justamente o que significa dignidade para você hoje, dentro da sua realidade? Dignidade é você realmente ser respeitado, ser enxergado, né? Como um cidadão, como uma pessoa que realmente merece confiança, né? Como uma pessoa que é igual a todas as outras, né? Ela precisa, né, de apoio, né? Ela merece também, né, ser respeitada como ser humano, entendeu? Então é isso. É você realmente ser uma pessoa digna de respeito, de confiança, né? E ser enxergada como outra pessoa qualquer, que tem os seus valores. Hector, se você pudesse falar para a sociedade, assim, de modo geral, uma mensagem, assim, abrindo no seu coração, para que a sociedade pudesse entender melhor a condição que se encontra aquela pessoa com dependência, o que é que você diria? Eu diria que, né? Primeiro, eu diria que tem jeito sim, né? Uma frase que talvez seja muito dita entre a sociedade e todos os segmentos seja: tem jeito, mas não, né? Então eu digo, tem jeito sim. Se teve para mim, eu estou aqui, né? Estou feliz de receber vocês,
para dizer que tem jeito. Eu sei que se eu conseguir, né, assim como meus companheiros e outras pessoas que realmente desejarem, né, e de verdade quererem mudança, né, eles também conseguirão. É isso.